apóstolo Paulo, quando escreveu a carta dele à igreja que está em Roma, ele divide ela basicamente em 3 partes. A primeira parte é doutrinária, a segunda parte é prática e a parte final de conclusão são os seus agradecimentos, está na parte final da carta. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre os principais temas da fé cristã: justificação pela fé, a graça, a salvação, como que Deus trata da sua aliança com os judeus, como que Deus inclui no plano da salvação os gentios, como que Deus, sendo justo, salva pecadores, como que nós, lá no capítulo 6, ele vai falar, morremos para o pecado e nascemos para a justiça, mediante a morte de Jesus Cristo, com ele nós ressuscitamos. No capítulo 8 ele vai falar sobre a diferença de ser filho de Deus e andar na carne e andar no Espírito. É tanto que no capítulo 7, a partir do versículo 15, ele fala de algo muito importante. Ele fala que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, o mal que ele não quer, isso ele sempre está fazendo, porque por mais que por dentro ele queira fazer o bem, na carne dele está a lei do pecado que o faz praticar o pecado. E no início do capítulo 8 ele vai falar o único meio pelo qual nós conseguimos entregar um culto que agrada a Deus, é quando nós andamos não pela carne, mas pelo Espírito, e pela graça de Jesus Cristo imputada a nós, é que nós então conseguimos viver uma vida transformada. Em tudo isso está embasado a graça de Deus. Existe um atributo de Deus chamado de bondade. Deus é bom. Jesus Cristo foi quem disse que o Pai é bom. 2 aspectos da bondade de Deus: graça e misericórdia. A misericórdia é Deus não dar ao pecador o que ele merece. Como pecador, nós recebemos um salário. O que é um salário? Você trabalha e no final do mês você vai ser recompensado pelo seu labutar, pelo seu trabalho. Então você trabalha, recebe um salário. Como pecador, nós temos um salário. Esse salário é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, em que sentido se manifesta a misericórdia de Deus? Ele não me dá o que eu mereço, que é a morte. Se eu sou pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, com exceção a Cristo, pecaram. Então, se todos pecaram, todos merecem o salário da morte. E aí, quando se aplica a misericórdia? É quando Deus, ao invés de me dar a morte, me dá santo, a você fazer parte da mesa dos santos, fazer parte do corpo de Cristo. Isso é graça. E aí quando Paulo ele esboça todo esse amor de Deus manifestado na loucura da cruz, que é Jesus Cristo morrer em nosso lugar, nós precisamos entender o que é graça. Mas essa graça do Evangelho não é uma graça barata. Há um teólogo chamado Bonhoeffer que ele diz que existe uma graça barata, e essa graça barata é uma graça que não é revelada na prática. Ele faz uma denúncia da igreja alemã no período em que Hitler estava massacrando todo mundo porque os bispos faziam vista grossa para a barbárie que ele estava fazendo. Então ele vai para a região da Alemanha como missionário e começa a pregar contra o regime nazista e é aprisionado e acaba sendo morto nessa ocasião. E ali ele escreve sobre a síntese da fé verdadeira, sobre o verdadeiro discipulado, e ele fala sobre a graça barata, que é essa graça que não se manifesta na vida das pessoas, é essa graça que não se deixa revelar pelo fruto do Espírito, e não é essa graça que o Evangelho nos revela. Essa graça que o Evangelho nos revela é uma graça que
transforma vidas verdadeiramente, como nós vamos ver aqui. É essa graça que pega homens que outrora eram assassinos e agora se tornam pregoeiros da vida e da paz. É este evangelho que pega a prostituta e faz ela e ele, que outrora vivia na prostituição, amarem a pureza, a santidade. É a graça que pega aqueles que usam sua boca para o louvor do mundo, para praguejar, para falar palavrões, e agora usam essa boca purificada pelo Espírito para entoar louvores e levar as boas novas do evangelho. É essa graça que pega homens como Isaías e o faz perceber quem é diante do trono alto e sublime, ao ponto de dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. É essa graça que purifica os lábios do profeta, é essa graça que abre os olhos dele para perceber a miserabilidade que ele é diante do Deus sublime e o envia, o capacita. É essa graça que pegou você na sua vida ímpia lá no passado, te deu um banho, te purificou, colocou uma alegria no teu coração, pôs um cântico na sua boca, e você vem para a igreja, levanta a sua mão e celebra aquele que é digno, porque você não é alguém amoldado ao sistema do mundo, mas alguém transformado. E quem faz isso é a graça de Deus. E aí chega aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo, falando já de tudo isso, que outrora éramos pecadores, fomos alcançados pela graça, somos eleitos em Jesus Cristo. O que isso implica em nosso conhecimento? Porque o evangelho não é só para a gente ter entendimento do que é a verdade, mas é para que nós possamos aplicá-lo na nossa vida e viver a verdade. Aí ele vai e começa falando: portanto, já que nós sabemos de tudo isso, já que nós somos filhos de Deus, que não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito, portanto, já que agora fazemos parte da aliança, fazemos parte do povo de Deus, portanto, irmãos, exorto a vocês, pelas compaixões de Deus, que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na Bíblia existem 2 sacrifícios vivos, um no Antigo Testamento, que é Isaac, e um no Novo Testamento, que é Cristo Jesus. Isaac representa a nossa vida, porque ele voluntariamente se dispõe a ir para o altar, obviamente dando ouvido à fé do seu pai Abraão. E quando ele está no alto do altar, pronto a ser sacrificado, o cordeiro se manifesta, ele é livre, e um substituto toma o seu lugar, representando o Cristo que viria no futuro. Isaac desce do monte vivo, mas ele é um sacrifício em vida. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, que é aquele que entrega a sua vida, mas tem poder para tomá-la de volta. No Antigo Testamento, os sacrifícios morriam, eram sepultados. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: Deus não quer que você sepulte a sua vida. Deus quer que sua vida seja um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando nossa vida é um sacrifício a Deus? Quando os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, o meu coração, todo o meu ser está sendo usado com um único propósito, que é a glória de Deus. E quando ele usa essa expressão, apresentem o corpo de vocês, ele está usando uma expressão que ali no grego significa entregar de uma vez por todas. É a mesma expressão usada para a noiva e para o noivo quando estão na sua intimidade, no dia do casamento, um se entregando inteiramente ao outro por completo. Paulo está dizendo que vida cristã, vida com Deus, não é um momento, é uma entrega completa, de uma vez por todas. Deus não é Deus de momentos, Deus é um Deus de constância. Deus, ele não quer a mim e a você apenas por 1 ou 2 horas de culto. Deus quer que a nossa vida esteja integralmente integrada à sua vontade, em todo o tempo, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza e constância faz parte daqueles e daquelas que foram alcançados e alcançadas pela glória, por essa graça maravilhosa. Apresentem o corpo de vocês. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito, e se o Espírito habita dentro de mim, dentro de você, aquilo que condiz à santidade deve condizer à santidade do meu corpo. Os nossos membros são guiados pelo Espírito.
Espírito, pela palavra. Nós somos um corpo santificados pela palavra, lavados pela palavra, purificados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Por isso nosso corpo tem que ser usado para a glória de Deus. O meu corpo, o seu corpo não foi feito para ser vitrine de amostra. O meu corpo e o seu corpo é para a honra e a glória de Deus. A minha voz não foi feita para louvar o diabo. A sua voz não foi feita para glorificar o diabo. A sua voz foi feita para a honra e o louvor de Deus. Tudo aquilo que tem fôlego, louve a Deus. Moça, rapaz, homem, mulher, jovem e criança. O diabo quer desconfigurar a obra de Deus, mas você é obra de Deus. A sua vida foi feita para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então apresente, porque é algo voluntário. Deus não obriga ninguém a dar dízimo. Deus não obriga ninguém a ofertar. Deus não obriga ninguém a levantar a mão para o céu e glorificar. Deus não obriga ninguém a liberar perdão. Deus não obriga ninguém a ler a Bíblia. Deus não obriga ninguém a orar. Deus não obriga ninguém a fazer nada na obra dele, porque é tudo voluntariamente. Louvado seja o nome de Jesus. É óbvio que em alguns casos sui generis, ele vai agir de forma soberana para levar o profeta a exercer sua vontade. Não é isso que eu estou querendo dizer, que Deus não é soberano para fazer o que quer. Mas o que eu estou dizendo é que a soberania de Deus não viola a vontade e a responsabilidade humana. Deus vai usar o peixe para trazer Jonas e pregar a mensagem? Vai fazer. Mas Deus, ele não vai ser responsabilidade pela minha displicência. Deus, ele não desce a mensagem do alto se você não meditar na palavra. Deus não vai falar ao seu coração se você não buscar a face dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo coração. Tem alguém aqui ou eu estou sozinho? Deus está falando com alguém nessa noite para dizer: culto é voluntário. Quem faz o culto sou eu. O culto é eu e Deus. Quem está do meu lado só participa junto da alegria e do deleite do noivo com a noiva. Culto é uma entrega que começa em casa e se manifesta aqui dentro. Não se faz culto na igreja, se manifesta culto na igreja. O culto é uma extensão da vida. Olha lá para Gênesis. A Bíblia diz que quando Caim e Abel foram ofertar a Deus, Caim pega lá toda a sua plantação, o melhor que ele tinha, e vai ofertar. O problema não está na oferta. Abel pega o cordeirinho e vai ofertar. Pegou do rebanho, foi oferecer. Não está na oferta, porque em Levítico Deus vai ordenar que se traga flor de farinha, se traga oferta de libação, que era azeite, vinho. Então o problema não está com a oferta ser do campo, o problema está com o ofertante, porque a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para sua oferta, e não atentou para Caim e para sua oferta, porque antes de Deus ver o que eu tenho para oferecer, Deus vê o ofertante que eu sou. Então não é o que eu entrego, é quem eu sou diante do altar. Não é aquilo que é apresentado, é aquilo e é aquele que é apresentado diante de Deus. Deus não está interessado se a sua voz é a melhor de todas. Deus está interessado se a sua vida está no altar. Deus não está interessado se a sua voz é voz de trovão, é uma voz maravilhosíssima. Se for, glória a Deus, use para o louvor de Deus. Mas Deus está interessado que a sua vida esteja no altar. Apresente o corpo de vocês como oferta sacrificial vivo. É um culto racional. É um culto racional. E aí ele fala que o único meio de nós apresentarmos um culto racional a Deus é não deixando que a nossa mente esteja amoldada ao modelo do mundo. Verso 2: e não vos amoldem ao esquema deste mundo, não vos acomodem ao modelo desse mundo. Ele usa duas palavras aí, esquematizestai e morfe. Esquematizestai é um molde, é uma forma que você dá para um tijolo, é a forma que você dá para um bolo. Se você quer um bolinho redondo, usa uma forma redonda. O bolo não vai sair quadrado. Colocou a massa dentro da forma redonda, pela física vai sair redondo. É uma forma. Se você quer um bolo quadrado, forma quadrada. Paulo está dizendo, a igreja não está presa na forma do mundo. Isso é uma forma que o mundo dá. A igreja, ela é
transformada. E ele usa uma expressão morfê. Essa expressão morfê é a mesma expressão usada para metamorfose de uma borboleta. É uma transformação de dentro para fora. E como que acontece a transformação de uma borboleta? Ela se envolve no casulo quando é largata. Quando ela se envolve, todo mundo vê ela se envolvendo como largata. Mas vai passando um processo que ninguém entende como que acontece. E dentro daquele casulo ela vai se modificando. E quando abre o casulo, não é mais uma largata. É uma borboleta. É uma metamorfose. Ela mudou de dentro para fora. A graça faz isso conosco. Porque tem muita gente que, pela religião, muda o cabelo, põe uma gravatinha, biblinha debaixo do braço, mas a vida não muda. Entra na igreja, mas o evangelho não entra nele. Quando a graça começa a agir, é diferente. Entra dentro e vai mudando de dentro para fora. Ninguém entende, mas larga a cachaça. Ninguém entende, mas larga o cigarro. Ninguém entende, mas deixa de ser fofoqueiro. Ninguém entende, mas deixa de ser mulherengo. O que está acontecendo? É a metamorfose. Mas era bravo, puxava a peixeira, riscava a faca. Pois é, está passando pela metamorfose. É Jesus que transforma o caráter, mas era valentão, brigava com todo mundo. O que foi isso? É a metamorfose de Deus, está mudando. Mas não respeitava pai, não respeitava ninguém. Quem fez isso? É o domador de fera. Está mudando, é a metamorfose. Quem faz isso? O evangelho ainda transforma vidas. A palavra de Deus ainda transforma vida. Olha para você como você era no passado. Era treva, mas hoje é luz. Olha lá como você era no passado e o que você é hoje. Quem fez isso foi a mão maravilhosa do oleiro que pegou o barro e deu uma forma e disse: vai ser desse jeito para minha honra e para minha glória. Quem aqui já foi alcançado por essa mão graciosa de Deus? Ele está mudando você. Ele está mudando você. Ele está mudando você. É a mão de Deus. Quando o mundo nos controla, nós somos conformados. Quando o mundo nos controla, somos conformados. Mas quando é Deus que nos controla, nós somos transformados. Então tem os conformados e tem os transformados. Conformados e transformados. Nós somos transformados. Novas criaturas, em nome de Jesus. A ideia de se amoldar também ao mundo, tem um teólogo chamado William Berkeley que ele diz que se amoldar ao mundo, irmão Capi, é igual o camaleão que se adapta ao ambiente que está. Já viu aquele camaleãozinho lá? Que quando ele está no lugar verde, ele fica verdinho, ó. Fica com a mãozinha assim, ó, verdinho. Aí você fala: rapaz, mudou de cor. Tira do lugar verde, põe no lugarzinho marrom, dá uma mexidinha de braço, ó, e vai mudando. De pouquinho em pouquinho, daqui a pouco tá marrom. Joga num chão cinzento, demora pouco tempo, tá da cor do ambiente. Tem uma pigmentação na pele dele que ele consegue se adaptar ao ambiente que está. O crente não é camaleão, não. O crente é o mesmo aqui dentro e o mesmo lá fora. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Quem está comigo aqui, me ajuda aí, porque senão não vou ter coragem de falar não, algumas coisas aqui. Porque tem gente que na igreja pula, mas pula também no carnaval. Tem gente que roda aqui, mas não pode ver uma roda de samba aqui, ó, quer dar uma desviadinha. Crente, tu não é camaleão, tu é ovelha. E ovelha é ovelha em qualquer lugar. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quem é que nos faz permanecer? Porque para ser o mesmo em todos os ambientes tem que ter coragem. Coragem para ser diferente da maioria. Coragem para se manter de pé enquanto está todo mundo dobrando o joelho diante da estátua de Nabucodonosor. Coragem para dizer: pode lançar a gente dentro da fornalha, mas não vamos adorar a outro Deus. Coragem para dizer: eu sou contra o aborto. Coragem para dizer: eu sou pela palavra. Coragem para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e qualquer outro não é nada. Coragem para se manter de pé diante desse mundo. E quem nos dá essa coragem é o Espírito Santo, que nos dá uma graça para permanecer. E então somente assim nós alcançaremos a boa, perfeita vontade de Deus. E aí alguém pode parar e a gente vai lá para Atos 9 e falar assim: mas quem é Paulo para falar disso aí? Paulo é alguém que foi transformado de dentro para fora. Tem história, uma metáfora, uma fábula, melhor dizendo, muito interessante, de um ratinho. O ratinho, certa feita, chegou para Deus porque ele vivia um trauma.
Para onde ele ia tinha um gato correndo atrás dele. E aí ele começou a orar. Falou, Deus, eu não quero ser rato mais não. Eu quero ser um gato também. Me transforma, me transforma. Ele orou, e Deus fez um milagre. Transformou o rato em gato. E aí os gatos pararam de perseguir ele, porque ele era um igual. Mas de repente os cachorros começaram a perseguir ele. E aí ele não gostou do negócio, porque tinha cachorro perseguindo ele. Ele foi orar de novo. Deus, eu não quero mais ser gato não. Me transforma em cachorro, porque essa vida de gato aqui não está dando certo. Para onde eu vou tem um cachorro querendo me pegar. E aí orou. Deus transformou ele também em cachorro. Ficou bom por um tempo, mas de repente a coisa ficou ruim. Porque de repente surgiu lá na região onde o camarada estava, o cachorro estava, surgiu um tigre. E aí o tigre queria devorar ele de tudo quanto é jeito. Adivinha a moral da história? Novamente, se cansou de ser cachorro. Disse, não, agora eu não quero ser cachorro não, quero ser tigre também. Me transforma. E aí Deus foi lá, transformou ele. Sabe o que aconteceu? Surgiram caçadores atrás de um tal de tigre que estava afugentando os cachorros da vila toda. E aí ele falou, não tem jeito para mim não. Que negócio é esse, Deus? Eu quero voltar a ser rato. Qual que é a moral dessa história toda? Não adianta mudar quem você é por dentro, por fora, se por dentro você permanece sendo um ratinho. Então é melhor ter um espírito de tigre no corpo de rato do que ter um corpo de tigre e ser um rato por dentro. A graça é isso, você é frágil por fora, mas por dentro é um gigante, porque você entende quem está contigo. Quem era Davi diante de Golias? Um menino, mas pela graça de Deus, entendendo quem ele era, se tornou maior que Golias, porque sabia que o Deus dele era maior que Golias. Escuta aqui, levanta a cabeça, olha aqui para mim, não está passando borboleta aí não, olha aqui, você não é o que você pensa que é, você é o que a Bíblia diz que você é. Você pela estatura pode até ser menor ou um pouquinho maior que eu, mas isso é indiferente. No reino de Deus, nós somos gigantes, não porque somos, mas por quem Ele é. Você não tem força para lidar com essa prova, então pega essa prova e apresenta para o teu Deus grandão. Você não tem força suficiente para enfrentar tanta calúnia, tanta pedrada, mas leva as calúnias, leva as pedradas para aquele que está cuidando de você. Ele é maior que o teu problema, é maior que essa dor, é maior que a ameaça do teu marido, é maior que aquele patrão, é maior que aquela colega de trabalho, é maior que qualquer outra coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós entendemos isso. E porque entendemos isso, nós temos uma perspectiva de vida totalmente diferente. E aí quando nós olhamos o que Paulo disse lá em Romanos 12, nós nos perguntamos, afinal de contas, quem é esse homem? Para falar que nós devemos ter uma mente transformada, não nos conformar com esse mundo. Esse homem foi alguém que foi alcançado pela palavra. Em Atos 22, verso 3, ele diz que era judeu, nascido de Tarso, da Cilícia. Ele se vangloriava pela sua linhagem sanguínea. Ele fala em Filipenses 3, versículos 5 e 6, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, zeloso. Só que ele fala, apesar de tudo isso, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E aí Paulo prossegue em Atos 22. Sacerdote, pediu cartas, foi em busca de matar os irmãos. Ele estava respirando ameaça. Essa expressão, respirando ameaça, é uma expressão que indica como um touro selvagem que está bufando a ponto de pisotear sua vítima. Ele está querendo destruir a igreja do Senhor, está querendo perseguir o povo de Deus, mas ele não sabia até esse momento que esse povo não é um povo sem Deus. Ele não sabia que esse povo tem dono. Irmãos, você sabia que você tem dono? Você sabia que a família do pastor tem dono? Você sabia que a família dos obreiros tem dono? Então toma cuidado quando for se levantar para mexer com o povo de Deus. Você tem um dono. Estava respirando ameaças contra o povo de Deus. Atos 26, verso 9 a 11, ele diz assim, encerrei muitos santos nas prisões
e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Quem é isso? Paulo, o apóstolo Paulo. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei eles a blasfemar. Atos 29:11. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras persegui. Esse é Paulo, que vai ser alcançado pela graça. Então, se teve jeito para Paulo, tem jeito para qualquer um aqui. Se teve jeito para Paulo, tem jeito para aquele teu marido viciado em cachaça. Se teve jeito para Paulo, tem jeito para o seu filho viciado em narguilha, em droga, em lança-perfume ou qualquer outra coisa. Tem jeito, está vivo, está respirando, tem jeito. Olha só o que ele fala em 1 de Timóteo 1, verso 13. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. É Paulo que está falando isso. Ele está dizendo, eu era um caçador implacável contra o povo de Deus. Mas ele não sabia que enquanto ele caçava o povo de Deus, Deus estava caçando ele. E aí é uma corrida, vamos ver quem pega primeiro. Paulo está querendo destruir a igreja de Deus, está falando, ô Paulo, eu vou te pegar, miserável, daqui a pouco eu te encontro. Aguenta um pouquinho aí que você vai ver, na hora certa Deus sabe pegar. E olha o texto prossegue, dizendo, verso 3, mas seguindo viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, irmão, porque quando Deus quer fazer assim, de repente, Ele não manda endereço, não manda e-mail, não manda WhatsApp, simplesmente Ele usa o de repente uma enfermidade, de repente o carro bate, de repente o desemprego, de repente a criança engasga, que você se desespera, meu Deus, me ajuda, é de repente, mas quando Deus quer fazer, Ele faz mesmo, seja de madrugada, seja de noite, seja à tarde, Ele pode usar qualquer um, mas o de repente de Deus vai chegar na vida de alguém, para trazer salvação. Alguém pega esta palavra? O de repente de Deus vai chegar naquela casa em nome de Jesus trazendo salvação. O de repente de Deus vai chegar no teu ministério modificando tudo. O de repente de Deus aí em cima na galeria também recebe esta palavra. O de repente de Deus vai chegar trazendo renovo para você. Tem esperança, você tem futuro. De repente, o Senhor chegou. De repente o Senhor chegou, uma luz resplandecente vindo do céu, o cercou e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Os irmãos já conhecem o texto, é Jesus Cristo chegando de repente, a luz do mundo, a luz da vida. 1 de João, Evangelho de João 1, 4, 5 e 9, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. É essa luz que encontrou Paulo, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Paulo estava em treva, por isso que ele fala, Senhor, Senhor, quem é? E Jesus Cristo vem e se revela, fala assim, Saulo, Saulo, sou eu a quem você persegue. A palavra Saulo significa pequeno. Veja como Jesus chega falando, ó, pequeno, pequeno. Até hoje você se sentia grande, perseguindo todo mundo. Mas ó, lembra do seu nome? Você é pequeno. Porque diante de Deus todos nós somos Saulos, somos pequenos. E aí ele usa uma expressão que era usada para domar as feras. Recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão era uma vara que os domadores usavam para conduzir os animais pelo caminho, tinha uma ponta aguda, quando o animal desviava, ele vinha com a ponta aguda e endireitava o caminho. É o aguilhão de Jesus Cristo, furando Paulo, dizendo assim, olha, você vai ser domado. A graça doma o homem, a graça doma o pecador, somente Deus. Eu já vi tanto testemunho de pastores, eu sou novo, mas graças a Deus, Deus me permite conhecer homens já experientes. Já conheci e conheço pastores que hoje são homens de Deus, mas que outrora eram traficantes, que já bateram em obreiros, falando assim, eu nunca vou ser crente, ó, e toma porrada em cima de obreiro, e hoje é pastor também, se converteu, batia no peito e dizia, ó, na minha casa todo mundo até pode ser crente, mas eu nunca vou ser crente. Pois é, irmão, nunca chegou, e quando Deus quer fazer, Ele faz. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está vivendo esse conceito também dentro de sua casa. Tem gente lá que até simpatizante fala assim, não, pode ir para a igreja. Não vou me importar que você vá para a igreja não, mas eu nunca vou. Vou ficar aqui com minha cervejinha, com minha Heineken. Vou ficar aqui assistindo meu futebolzinho. Irmão, Jesus Cristo vai pegar ele. Aguenta só um pouquinho que o de repente de Deus daqui a pouco chega. E aí quando Paulo fala, Senhor, Senhor, Jesus fala assim, ó, tá vendo? Quando eu decido chegar, eu chego e mudo mesmo. Porque aqui, ó a expressão de Paulo. E caindo por terra,
perguntou, verso 5, quem és, Senhor? Opa, já começou bom. Porque estava perseguindo, mas agora já entende que quem derrubou ele não é qualquer um, é Senhor. Senhor, quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí ele se levanta, vai para a cidade, como os irmãos já conhecem. Chegando lá, entra na casa do discípulo, fica cego por um tempo, jejuando e orando. E Jesus Cristo envia outro discípulo lá para orar por ele, para que as escamas caiam dos seus olhos e ele vai ter uma vida transformada. O que eu quero dizer com tudo isso? Que todo processo leva um tempo. Ninguém fica pronto do dia para a noite. Há um processo de crescimento na vida de todos. Verso 18, ele é batizado por Ananias. E quando ele se batiza, aqui ele está aceitando o novo nascimento. Verso 18, e logo caíram-lhe os olhos como as escamas. Ele recuperou as vistas. Então, levantando-se, foi batizado. Aqui ele está decidindo declarar para o mundo que é uma nova criatura. Que está morrendo para o mundo e que está nascendo para Deus. Os casados aqui, levanta a mão. Ô, glória. Os que querem casar, levanta a mão agora. Ei, rapaz. Tem pouco, hein? Tem alguém aí em cima do muro, porque metade da igreja não é casado, então não vai namorar também. Mas olha aqui para mim. Jesus. Há esperança, irmão, há esperança. Olha aqui para mim encerrar. Qual foi a última vez que você se declarou para cheirosa? Ô, rapaz, ó. Top. Normalmente a gente, quando ama, se declara com frequência, sim ou não? Então é uma declaração pública. Quando esse amor vai aumentando, do namoro se torna noivado, do noivado se torna um casamento, que é declarado diante de testemunhas por meio de uma aliança. Você firma uma aliança, você declara publicamente que ama aquela pessoa e promete fidelidade até que a morte ou o arrebatamento os separe. E aí, quando nós entramos na fé, existe essa mesma coisa também. Precisamos declarar. Deus, ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Ele sabe quem ama e quem não ama. A Bíblia fala que ele sabe quem é os seus. E aí, como que eu declaro o meu amor por Jesus? De diversas formas. Primeira forma, com minha vida, sendo um culto, como nós falamos aqui. Mas expressando com a minha boca que a minha vida pertence a Ele. E aí eu declaro diante da comunidade da fé pelo batismo. Paulo está dizendo, eu me arrependo. E como prova de que eu me arrependo, eu estou me batizando para ser uma nova criatura e seguir o caminho de aliança com Deus. A partir desse momento, Deus vai mudar a história de Paulo de diversas formas. E eu falo isso e oro. Primeira forma que Deus muda a vida de Paulo e muda a nossa vida também quando somos alcançados pela graça de Deus. Primeiro, de agente de morte a pregador do evangelho. O que é evangelho? Boa notícia, boa nova. O que é mensagem de morte? Catástrofe, perdas, derrota. Ele era alguém que levava a mensagem de morte, pegava a carta dos sacerdotes para anunciar a morte de alguns cristãos. Agora ele é pregador da palavra de Deus. Atos 9, verso 20. E logo chegando nas sinagogas pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. Verso 20. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 19. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. O que é isso? É a graça que pegou um homem que andava com carta de morte e agora anda com a carta da vida, com o evangelho, falando Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a vida. Mas você não era matador, era, mas agora não sou mais. Agora eu sou pregador da vida, sou pregador do evangelho. Mas no passado você não era treva, era, mas eu não sou museu. Eu sou uma criatura nova, lavada e remida pelo sangue de Jesus de Nazaré. Eu tenho futuro. Prossigo pregando o evangelho. Ó só, 1 Coríntios 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Ele não apenas pregava o evangelho, ele pregava o evangelho com poder. Somente aqueles que são alcançados e aquelas que são alcançadas pela graça conseguem pregar o evangelho de Jesus Cristo com poder. Segunda mudança de Paulo. Ele passou de devastador da igreja
a plantador de igreja. Vou repetir para você dar um glória, acho que você não pegou. Ele passou de derrubador de igreja a plantador de igreja. Ele plantou igrejas na Galácia, nas províncias da Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, tudo quanto é lugar. Paulo plantava a igreja. Aqueles que mais perseguem a igreja, quando são alcançados pela igreja, pela graça, melhor dizendo, são aqueles que mais patrocinam a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e último lugar. Ele passou de receptor de cartas para prender e matar a escritor de cartas para abençoar e salvar. Como perseguidor e exterminador dos cristãos, Paulo pedia cartas para prender e matar os crentes. Atos 9, 12 e 14. Mas depois, convertido, ele vai escrever algumas 13 cartas do Novo Testamento para edificar a igreja do Senhor. Efésios, Romanos, Filipenses, 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, Filemão. Paulo vai escrevendo cartas. E o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com essa graça transformadora? O que nós aprendemos com esse evangelho? É que nunca é tarde para Deus iniciar uma grande obra na vida de alguém. Nunca é tarde demais para Deus pegar um perseguidor e fazer dele um instrumento de louvor para a sua glória e para o seu nome. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se você percebeu aqui, o caminhar do culto todo vem falando sobre o cuidado de Deus. Eu até fiquei relutante, porque culto todo falando sobre o cuidado de Deus, mas eu precisava entregar essa mensagem. Mas eu concluo com isso, com aquilo que foi cantado no início do culto. Jesus é o bom amigo. Ele sim é o bom amigo. Ele não é só o bom amigo, como diz o louvor. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador. Ele não é só amigo, ele é Salvador. E é isso que ele quer ser para você. Escute aqui. Gostando o homem ou não, Jesus Cristo é Senhor de todos. Filipenses 2, verso 7 em diante. Ele recebeu um nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele é Senhor de todos, até dos demônios. Ele é Senhor. Quando ele chegou em Gadara, o endemoniado veio lá, se prostrou aos pés dele e disse: Senhor. Ele é Senhor de todos, mas é Salvador apenas de alguns. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele é Senhor de todos, mas é Salvador apenas de alguns. E ele quer nessa noite ser Salvador da sua vida. Ele já é Senhor da sua vida, porque nele existimos, nele nos movemos, nele respiramos. Você só está de pé, meu filho, você só está de pé, meu irmão, minha irmã querida e amada, por causa dele. Ele é Senhor da sua vida. Você só levanta a mão por causa dele, você só senta por causa dele, você só come por causa dele. Isso é fato. Ah, mas eu não concordo. Problema, mas ele é Senhor e ponto final. Mas ele quer ser mais do que Senhor. Ele quer ser Salvador da sua vida. Ele quer ser Salvador da sua alma. Ele quer ser Salvador da sua história. E eu preciso perguntar isso para você. Até quando você vai querer vencer sozinho? Você não vai conseguir. Ninguém consegue se salvar pelo próprio mérito, pela própria força. Há quanto tempo você vem lutando contra esse vício? Há quanto tempo você vem lutando contra a pornografia? Há quanto tempo você vem lutando contra tantos problemas e defeitos? E onde você está?
Olha a sua situação, você precisa de Jesus. Você precisa da graça dele. Olha quantos livramentos ele te deu. Olha Deus usando os irmãos aqui para contar os livramentos que Deus deu. Você precisa de mais do que? Você é amado, você é amada. Apenas aceite esse amor. Ah não, pastor, um dia eu vou entregar minha vida para Jesus. Um dia. Mas que dia é esse? Se você não sabe nem se vai amanhecer vivo amanhã. Ah não, pastor, quando eu largar o vício eu deixo. Olha o que Jesus manda te dizer: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem do jeito que você está, cheio de vício. Você não vai se livrar disso de jeito nenhum. Mas aquele que está aqui é poderoso para arrancar da sua alma toda carga, para arrancar da sua alma toda sujeira, para arrancar de sua alma todo pecado, para lhe dar paz de espírito, para que quando você colocar a cabeça no travesseiro, você ter não apenas a paz de Deus, mas a paz com Deus. E Jesus Cristo falou: eu preciso ser sério aqui, porque isso é o Evangelho. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante dos santos anjos do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante dos meus santos anjos, diante do meu Pai. Com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a justiça. Eu quero convidar você nessa noite. Eu sei que tem alguém aqui nessa noite que está desviado dos caminhos do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor.